Olá, seja bem-vindo ao programa Direito na Prática. Eu sou Patrícia Botti e hoje nós vamos falar sobre refugiados, um assunto que eu tenho certeza que você vai adorar. E para falar sobre refugiados, eu recebo a doutora Brunella Vincenzi, professora da UFES e titular da Cátedra Sérgio Vieira de Mello da ONU para Refugiados. Doutora, muito obrigada pela presença. Obrigada, Patrícia. É um prazer estar aqui. Eu recebo também a estudante de Direito, Geórgia Malta. Muito obrigada, Geórgia. Obrigada, é um prazer estar aqui. E nós vamos começar pedindo à doutora Brunella para nos esclarecer o que é um refugiado. Bom, tem que explicar aos poucos. A gente tem que diferenciar refugiados de migrantes. Certo. E dentro dos migrantes, a gente tem um grupo de pessoas que a gente chama de migrantes voluntários e o outro grupo de migrantes forçados ou involuntários. Dentre esses migrantes forçados, a gente tem refugiados, que assim são tratados pela lei brasileira e pelos tratados internacionais, e outros migrantes forçados que não vão receber o status de refugiado. Os refugiados são todos os migrantes forçados, que são obrigados a fugir de alguma situação no seu país por motivo de perseguição política, perseguição de gênero, de etnia, de raça, de cor, de opinião política ou por uma grave violação de direitos humanos. Essas pessoas têm direito a refúgio. Todas as outras pessoas que são forçadas a migrar por algum outro motivo, mas não estão elencados nessas hipóteses de refugiados, elas acabam migrando, não tem o amparo da lei que os refugiados têm, mas mesmo assim a gente entende que são migrantes forçados. Por exemplo, os haitianos que a partir de 2010 começaram a vir para o Brasil, eles fugiam, saíam do Haiti por conta de uma catástrofe ambiental, terremoto. Que não se encaixa na questão dos refugiados. E aí, durante muito tempo, eles ficaram até num limbo jurídico. Muitos pediram refúgio, mas hoje em dia eles estão numa situação de migrantes aqui no Brasil com um visto humanitário, que é um visto diferenciado para situações de catástrofes. Essa questão dos refugiados, ela se diferencia dos imigrantes italianos e os alemães que vieram aqui para o estado do Espírito Santo no século XIX? Sim, por dois motivos, Primeiro, porque eles não eram migrantes forçados, eles vinham em busca de uma vida melhor aqui no Brasil, e muitos deles vinham por conta de um convite do governo do estado do Espírito Santo para que buscava mão de obra aqui, para a agricultura no estado. Então eles vinham e a gente percebe, analisando a história, que eles eram bem recebidos, eles eram bem-vindos. Talvez por conta da condição econômica e condição política do Espírito Santo e do Brasil no início do século, a gente precisava mesmo de mão de obra, mas essa não é a mesma recepção que a gente vê outros estrangeiros recebendo, Então, mesmo os haitianos, os venezuelanos, eles lutam para receber uma recepção melhor aqui no Brasil, porque algumas pessoas acham que eles podem ocupar o seu posto de emprego, lugar de trabalho, Isso é uma coisa que a gente precisa diferenciar também. E esse refugiado, quando ele chega no Brasil, ele procura quem? Ele vai ser acolhido por quem? Como é que funciona? O refugiado, ou toda pessoa que está nessa situação, que às vezes até se acha com direito a refugiado, ele vai entrar por uma fronteira ou marítima, ou fluvial, ou nos aeroportos, um grande lugar de entrada é o aeroporto de Guarulhos, ou nas fronteiras no norte do país. Então a gente tem muito em Rondônia e em Roraima. Nessa fronteira, em qualquer localidade onde tem um agente da Polícia Federal, vai ter uma indicação refugiados, em várias línguas. No aeroporto de Guarulhos é fácil de indicar, é quase um corredor que você pega para refugiados, porque às vezes a pessoa está até sem passaporte. Aí ele chega, fala para esse primeiro agente da Polícia Federal que encontra que ele está numa situação de refúgio e o agente da Polícia Federal tem que imediatamente fornecer o formulário de solicitação de refúgio para ele. Isso é o que diz a lei brasileira, o tratado, a Convenção de Genebra de 1951, e essa é a responsabilidade do governo brasileiro. Então, qualquer pessoa que chegue tem que ser recebido, se ele diz que é refugiado. Entendi.
porque ele está eventualmente correndo risco, né? E aqui no estado, como que é? Como é que eles fazem? Quando os refugiados chegam aqui, eles podem chegar de duas formas. Ou eles já entraram por alguma fronteira anterior e não pediram refúgio, acontece muito. Eu tenho alguns casos de sírios que faziam isso, vinham por Guarulhos, não tinham informação de como pedir refúgio e vieram para cá. E aqui nós informamos que eles teriam que ir à Polícia Federal, então a pessoa vai à Polícia Federal, tem uma delegacia de estrangeiros que fica até junto, hoje em dia, com a delegacia que faz passaporte também, né? Com o setor da Polícia Federal, onde os brasileiros tiram passaporte. E aí você vai lá e pede esse formulário da mesma forma e faz a solicitação de refúgio. Há também a possibilidade da pessoa chegar num navio. Então, a Polícia Federal tem a aduana aqui no porto ou nos outros portos. E se eles não estiverem lá no momento, a pessoa também pede para chamar e aí é a mesma coisa, mesmo procedimento, né? O agente tem que fornecer o formulário, a pessoa preenche, pode ter a ajuda de um tradutor então ela recebe um protocolo. E esse protocolo é como se fosse uma identidade provisória para o estrangeiro aqui no Brasil. E ele é alojado em algum lugar? Aqui no Espírito Santo a gente não tem mais um abrigo, mas a gente tinha até uns 2 anos atrás o abrigo da Missão Mais, que era a missão de apoio à igreja sofredora. Era uma iniciativa de várias igrejas evangélicas aqui no estado que recebiam refugiados da Síria, refugiados cristãos que sofriam perseguição em razão da sua religião pelo Estado Islâmico. E vieram quase 200 famílias para aqui, para o Espírito Santo. Foi um momento que a gente decidiu criar a cátedra, né? Fazer o contato com a ONU para receber a cátedra aqui no Espírito Santo. E hoje em dia a gente não tem mais e é uma dificuldade, né? Achar um lugar para essas pessoas morarem Geórgia, e qual é o posicionamento da UFES, você como estudante de Direito da UFES, a respeito do acolhimento aos refugiados? Bom, hoje com a cátedra na UFES, a cátedra desenvolve vários projetos extensionistas, né? 2 deles são voltados para o acolhimento e inserção de cultura árabe para brasileiros e para pessoas que têm ascendência. É um curso cultural, um curso em que alunos e professores fazem uma troca, não só linguística, mas também através de cinema, de música, dança do ventre, para conhecer o mundo árabe, uma forma também de aproximar esses migrantes, esses socialização, exatamente, né? Esse acolhimento e socializar com outra cultura diferente. E também tem o curso de português para estrangeiros, é uma abordagem diferente porque é através da cultura que se ensina a língua para esse não falante do português. Então, hoje nós estamos com cerca de 12 alunos de diferentes países, né? Alguns são refugiados, outros são só alunos intercambistas, que estão conhecendo melhor o português através dessa atividade da cátedra. E a oferta da disciplina no curso de pós-graduação em Direito, que é a proteção da pessoa humana no direito internacional. E aí, dessa forma, a gente abre os muros da universidade, também insere esse contexto da tutela da pessoa refugiada, do migrante, nas discussões acadêmicas, né? Porque não pensamos só em fazer um estudante de direito ou de formar um operador do direito que pense apenas no direito nacional, no direito restrito ao povo brasileiro. Sim. E esses refugiados, quando chegam aqui, a primeira coisa, eles têm que procurar essa solicitação de refugiados, depois eles têm que ser colocados em algum lugar de alguma forma, e depois eles se mantêm como? É dada essas oportunidades de estudo, mas existe o dia a dia, existe a manutenção de uma vida. Como é feito isso? O mais importante para a pessoa refugiada é ter um emprego, né? Eu acho que por vários motivos, né? Para se manter e para se inserir na vida, né? A gente vê o trabalho nesse sentido muito mais do que só a manutenção financeira, mas como uma forma de se inserir na comunidade. E a ideia que a gente teve foi de ensinar português também para os estrangeiros, para que eles possam se inserir mais facilmente no mercado de trabalho, porque nós percebemos a partir de relatos de várias pessoas que eles tinham a qualificação, a formação técnica ou acadêmica para
um emprego, para conseguir um lugar de trabalho, mas não eram aceitos porque não falavam português. Um certo preconceito também. A gente percebeu isso, infelizmente, um certo preconceito, às vezes até o temor da pessoa de não se fazer entendida e não saber o que a pessoa está falando. E aí é o que a gente pensou, vamos facilitar, né, já que a própria universidade não pode dar o emprego, né, mas facilitar dessa forma. E aí acaba o que acontece, a gente tem percebido que eles conseguem se inserir melhor com a língua, né, com o conhecimento da língua portuguesa e com o conhecimento também que a gente tenta transmitir dos seus próprios direitos. Então, através de todas essas interações sociais na universidade, a gente vai passando quais são os direitos, né, do trabalhador no Brasil, do trabalhador migrante, o que ele tem que observar, que ele não pode ganhar menos do que um trabalhador brasileiro, que ele precisa da carteira assinada. Porque muitas das situações, apesar de um refugiado, isso eu nem falei, ele imediatamente, depois que pega esse protocolo, ele já pode, no Ministério do Trabalho e Emprego, solicitar uma carteira de trabalho provisória. Isso é um dos benefícios que o refugiado tem e que o migrante não tem. Entendi. Então, já de posse dessa carteira na mão, o que a gente recomenda, então, que quando for procurar um emprego, que busque essas condições iguais, né? Com o mesmo salário, com a carteira assinada. E o que a gente tem percebido é que, infelizmente, algumas empresas simplesmente rejeitam e outras empresas, elas aceitam a mão de obra Com salário inferior. com salário inferior, com trabalho muito mais pesado e algumas das vezes sem até a carteira assinada. E essas pessoas não têm nada. A maioria das pessoas Então que elas fogem, precisam. elas aceitam as condições. E eles falam para mim, olha, professora, não tem o que fazer, eu preciso comer. Viver, né? Então, a gente tem vários casos assim, que a gente até pensa, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Faz uma demanda trabalhista, procura o Ministério Público do Trabalho, mas depois você pensa, melhor manter uma condição de vida e sociabilidade da pessoa até ela conseguir um emprego fixo, né? Doutora, nós precisamos fazer um intervalo e daqui a pouco nós voltamos. Estamos de volta com a doutora Brunella Vincenzi, que também é presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos da UFES e a estudante de Direito Georgia Malta. Georgia. Os refugiados, eles vêm de quais países? Em grande maioria da Síria, né? Depois nós tivemos haitianos e agora esse contingente de venezuelanos. E a grande maioria mulher, né? 2/3, a ONU já tem isso catalogado, de que 2/3 do contingente de refugiados são de mulheres e crianças. E aí os venezuelanos a gente percebe muito mulheres que vêm para cá, mulheres gestantes, e que vêm ganhar seus filhos aqui no Brasil em virtude das condições de saúde e o inacesso à saúde e medicamento e outras formas de terapia lá na Venezuela. Doutora, então assim, só há um refugiado se acontecer a violação de um direito humano? Isso, se a gente puder resumir, essa é a ideia, né? No seu país de origem, a pessoa teria que ter uma proteção mínima, como a gente tem aqui no Brasil. E aí, então eu imagino que o Estado brasileiro não dá conta de fornecer garantias mínimas. Então eu não posso mais me expressar politicamente, ou eu sou perseguida porque eu sou de uma etnia minoritária. No caso dos sírios, que é uma condição de refugiado aceita mundialmente, não há discussão sobre ser refúgio ou não, a perseguição é tanto do governo, então para os opositores ao governo do presidente Assad, quanto aos opositores do regime que o Estado Islâmico quer instalar. Então, os que chegaram aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente só precisou falar, olha, são sírios dessa região e são perseguidos porque são cristãos pelo Estado Islâmico. Então, esse é um caso de violação óbvia, não há muita discussão. Tanto é que os processos dos sírios andam mais rápido. Os casos que dão mais problema, Patrícia, são o que a gente está enfrentando agora, são os dos venezuelanos,
e dos haitianos, né? Principalmente na Venezuela, porque a gente tem uma situação que não é de guerra civil. Não são todos que fogem por perseguição política, a gente sabe que há perseguição política, mas os relatos é que eles chegam aqui por questões de falta de comida, falta de saúde básica, né? Os casos das mulheres que não podem dar luz aos filhos. E isso não se encaixa perfeitamente na lei. Ele não consegue ser qualificado como refugiado e ter condições de ter uma carteira de trabalho, participar de um curso na UFES. E o que é feito? Bom, com relação aos sírios, com relação aos venezuelanos, há uma luta muito forte até dentro do meio acadêmico para que eles sejam recebidos como refugiados aqui no Brasil, sim. Até o Alto Comissariado das Nações Unidas tem esse entendimento, que a crise acabou tomando uma proporção humanitária na Venezuela. Então, não é mais algumas pessoas que não têm comida, já generalizou de alguma forma. As doenças também, que normalmente em um outro país as pessoas não morreriam, lá já chegou num ponto de que a pessoa pode morrer de uma simples infecção intestinal, por não ter um tratamento adequado. Nossa, isso daí então chega a um ponto complicadíssimo, porque se vier um refugiado com uma doença contagiosa... Isso é uma coisa que normal, é complicado. Né? É complicado e é uma questão assim, é uma situação um pouco delicada. Porque tem o direito humano, tem tudo envolvido. É até interessante para a gente explicar para as pessoas também que estão vendo que em determinados momentos a gente vê no direito conflito entre dois direitos humanos. Exatamente. E aí o que a gente faz, né? Então, dentro das teorias possíveis do constitucionalismo, a gente tem a teoria da ponderação de valores, né, de princípios, que o Supremo Tribunal usa também, acolheu. E a ideia é, dentro de cada caso concreto, o juiz, o ministro, observar qual direito deve ser protegido, porque a ideia é, não tem nenhum direito absoluto, um que pressupõe um outro ou que é superior ao outro. É tratar o caso em concreto, cada um dentro da sua individualidade, dentro da sua importância e necessidade, né? Exatamente. E colocando isso. Entendi. Doutora, como nós estamos vivendo um momento em que muitos capixabas estão perdendo emprego, estão se reinventando dentro da área que possuem qualificação, muitos estão desempregados. Existe o perigo de um venezuelano tomar um lugar no mercado de trabalho de um capixaba? Patrícia, eu não gosto de trabalhar ou de pensar nessa possibilidade, não. Porque o que eu vejo e que algumas pesquisas mostram é que o Brasil já se tornou um país para onde as pessoas querem ir. Como os Estados Unidos é um país para onde muitos brasileiros gostariam de ir na esperança de uma vida melhor. E lá nos Estados Unidos, quais são os empregos que os brasileiros têm, né, recebem? São os que aqui não fazem, certamente. São os que aqui não fazem, que muitos americanos também não gostariam de Exatamente, fazer. Então, os números demonstram, a gente tem estudado isso muito, todo ano a gente se reúne, as cátedras no Brasil inteiro, para discutir essa questão. E esse ano a gente discutiu muito isso, né? Porque os venezuelanos não estão vindo só para o Brasil, mas estão indo para o Peru, para a Colômbia, para o Equador. Chegam muitos na Argentina também. E a percepção dos pesquisadores é de que, chegando nesses países, os refugiados fazem ou assumem um trabalho que os brasileiros, os nacionais desses outros países já não querem mais fazer, porque estão mais qualificados também e com um salário menor. Então, um salário menor, até um salário mínimo, que para um brasileiro já é um pouco, para um venezuelano faz muita diferença, né? Então, eles ganham o valor, um salário mínimo na Venezuela para ajudar os familiares, eles conseguem alimentar a família por mais de um mês. E o refugiado que trabalha aqui, ele consegue ajudar um familiar que ficou no país de origem? Sim, a maioria faz isso, é impressionante, mesmo na Síria. Doutora, nós precisamos dar uma paradinha para um intervalo comercial e voltamos já já.
estamos de volta com a doutora Brunella Vincenzi e a estudante de Direito Georgia Malta. Seria interessante se nós incentivássemos a população a acolher, a incentivar o refugiado que está aqui, não é isso? Exatamente, seria um ato até muito bonito. Eu não sei se vocês lembram, quando na Alemanha, em 2015, vários refugiados foram chegando da Síria e os abrigos não eram suficientes, foi feita uma mobilização na sociedade e várias famílias receberam uma família, um refugiado, por algum tempo e com apoio do Estado também. Isso foi um momento muito bonito, até de integração, né? Georgia, e lá na UFES, existe algum movimento para acolher esses refugiados? Então, além desses cursos de extensão que oferecem a língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa para esses estrangeiros e também da inserção da cultura árabe, também tem o apoio jurídico, psicológico para essas pessoas que vêm de outros países para cá. E é importante a gente lembrar também que se alguém que estiver nos ouvindo quiser ajudar, pode nos procurar, nós estamos à disposição também para tirar dúvida. Nós também somos consultados por pessoas que querem ajudar e não sabem exatamente como, né? Então, nós temos uma página no Facebook, o nome é complicado, mas vocês vão lembrar, é Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na UFES. E lá tem um e-mail, telefone, tem todos os detalhes, vocês podem entrar em contato, porque existem outras formas, né, de ajudar. Acho que a gente estava conversando também. Isso. Se as pessoas puderem oferecer um local de trabalho, um emprego, mesmo que seja um emprego temporário. E um alimento, uma roupa, também é necessário? No momento que a gente está, não é mais necessário. Geralmente as pessoas nos procuram muito com essa dúvida, bem lembrado, Patrícia. Que as pessoas acham que imediatamente seria bom levar mantimentos e roupas, mas a gente já passou dessa necessidade inicial para uma necessidade mais importante agora, que é de um emprego. Então, porque o emprego a gente conversou antes, né? Ele insere a pessoa na sociedade e também dá dignidade. Dignidade, exatamente. De pagar suas próprias contas, né? Aquela sensação que a gente tem de que pode fazer alguma coisa. Então, o que a senhora está querendo dizer é que essa necessidade primária, que é a fome, que é a vestimenta, hoje está sendo suprida quando esse refugiado chega. A questão é amanhã, como é que vai ser? Depois que ele tiver a carteira de trabalho dele na mão, como é que vai ser? Essa que é a questão, né? É nesse sentido que precisamos da ajuda da população, das empresas, a solidariedade nesse sentido. Exatamente, né? E eles são muitas vezes portadores de qualificações as mais diversas que podem ajudar até ao crescimento, né, dos negócios aqui no Espírito Santo. Acho que a Georgia pode explicar um pouquinho. São diversas qualificações profissionais, né, desde engenheiros, por exemplo, professor do árabe, que nós ofertamos esse curso pela cátedra, ele é um engenheiro. Né? E no curso de português nós temos recebidos professores universitários, temos recebidos psicólogos, temos recebidos professores de ensino básico. Então são diversas profissões que estão presentes ali no nosso cotidiano, não são pessoas que têm apenas o ensino médio completo. Né? Nós temos professores universitários, temos doutores lá, temos advogados, e que vem para cá nessa condição de refugiado. Muito obrigada, doutora. Obrigada, Georgia. Eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês de estarem aqui. Muito obrigada, Patrícia, por nos dar essa oportunidade de trazer esse tema aqui. Nós agradecemos por essa oportunidade de dar visibilidade a esse tema tão importante sobre refugiados. E eu aproveito a oportunidade e convido seus colegas lá da faculdade para virem ao nosso programa falar sobre os mais diversos temas. E nós encerramos mais um programa do Direito na Prática e eu agradeço a sua audiência. E se você tiver qualquer dúvida ou dica, entre lá na nossa página no Instagram, TV Direito na Prática, e no Facebook Direito na Prática. Obrigada e até o nosso próximo programa.